Olá pessoal do Me Salva. Nessa aula então a gente vai falar sobre a conservação da quantidade de movimento. A conservação da quantidade de movimento é uma coisa que aparece principalmente em problemas de colisões, explosões e arma de fogo. Por exemplo, um canhão, uma pistola. Para quem não lembra, quantidade de movimento a gente calcula mais ou menos o seguinte: se tu tem um corpo, sei lá, uma massa viajando com uma certa velocidade, a quantidade de movimento dele, ou o momento linear dele, é simplesmente pegar a massa e multiplicar pela velocidade. Se a gente quisesse achar a quantidade de movimento total desse sistema, ou a quantidade de movimento do sistema, tanto faz total ou do sistema, é a mesma coisa, o que tu faz? Simplesmente soma a quantidade de movimento de cada um. Lembrando que tem que cuidar, tá? O sinal da velocidade, se é positivo ou negativo, se ela é para frente ou para trás. Mas a gente não quer falar aqui da quantidade de movimento, mas sim da conservação da quantidade de movimento. O que eu quero dizer com isso? A ideia básica é mais ou menos o seguinte: se eu estiver falando de uma situação onde não existem forças externas, eu já explico o que é isso, eu vou poder dizer que a quantidade de movimento total antes de acontecer alguma coisa é igual à quantidade de movimento total depois de acontecer alguma coisa. Na verdade, a ideia de qualquer princípio de conservação em física é mais ou menos sempre a mesma. Tu vai achar um número e esse número tem que ser igual antes e depois de acontecer alguma coisa. É a conservação desse número. No caso de conservação de energia, por exemplo, é a energia total, que é igual antes e depois, ou no começo e no fim do problema. Aqui, o número que vai ter que ser igual antes e depois de acontecer alguma coisa é a quantidade de movimento total. E todo princípio de conservação tem um critério. Por exemplo, a conservação de energia, só existe conservação de energia, ou seja, a energia total só é igual antes e depois, se não tiver atrito. No caso da conservação da quantidade de movimento que a gente está falando aqui, qual que é essa condição? Ela só é igual antes e depois, no começo e no fim, se não houverem forças externas. Então vamos tentar entender um pouco melhor o que eu quero dizer com isso. Olha só. Vamos dizer que eu tenho aqui, por exemplo, a Lua e a Terra. A gente sabe que entre a Lua e a Terra existe uma força de atração gravitacional, que é a força da gravidade. A Terra atrai a Lua com a sua gravidade, a Lua atrai a Terra com a sua gravidade. Se, por exemplo, o meu sistema, ou seja, aquilo que o que eu vou considerar para calcular a quantidade de movimento, for só a Lua, então a Lua é o meu sistema. O que eu quero dizer com isso? Que a quantidade de movimento eu estou considerando só a Lua, seria a massa da Lua vezes a velocidade da Lua. Esse é o meu sistema. Existe alguma força? O que é uma força externa? É uma força feita por alguém que não está dentro do que eu estou considerando, feita por alguém que está fora do meu sistema. Existe alguma força na Lua que é feita por alguém de fora? Sim, a força gravitacional está sendo feita pela Terra, que não está dentro do que eu estou considerando. Então, nesse caso, as forças externas não são zero. Isso quer dizer que a quantidade de movimento não se conserva. A quantidade de movimento não vai ser igual o tempo total, não vai ser igual o tempo inteiro. Agora, se por exemplo, eu pego a mesma situação, existe aqui a força gravitacional entre a Terra e a Lua. Vamos dizer que o meu sistema, o que eu estou considerando para calcular, é tanto a Terra quanto a Lua. Isso aqui é o meu sistema. Tem alguma força sendo feita por alguém que está fora do que eu estou considerando? Essa força é feita pela Terra, que está dentro do meu sistema. Essa força é feita pela Lua, que está dentro do meu sistema. Não tem nenhuma força sendo feita por alguém que está fora. As forças externas são zero. Não há forças externas. Nesse caso, a quantidade de movimento em qualquer momento vai ser igual. A quantidade de movimento no início do problema, seja ele qual for, vai ser igual à quantidade de movimento total no fim. Nesse caso, para calcular a quantidade de movimento, eu estou incluindo os dois. Então seria massa da Lua, velocidade da Lua, mais massa da Terra, velocidade da Terra. É mais ou menos essa a ideia. Tá, vamos tentar fazer um exemplo aqui, eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro. Então, por exemplo, vamos dizer como é que a gente... Vamos dizer que eu tenho essa situação. Para tentar entender como é que a gente usa a quantidade de movimento para resolver um exercício, por exemplo. Então eu tenho aqui um canhão, 250 quilos, dentro tem uma pessoa de 100 quilos, uma pessoa que vocês não gostam, e esse canhão, inicialmente estava tudo parado, esse canhão vai disparar
Eu sei que a pessoa sai a 100 metros por segundo, eu quero saber, esse canhão, sabe, pela terceira lei de Newton, né? O canhão empurra a pessoa empurra o canhão também vai ir para trás com uma certa velocidade, eu quero saber qual é essa velocidade. Então, olha só, como eu comentei, o problema de explosão, colisões ou envolvendo recuo de arma de fogo, que é esse caso aqui, o caso do canhão, o caso de uma arma disparando, normalmente conservação da quantidade de movimento é o caminho. Eu falei que é um problema sem atrito. Existem forças externas nesse problema? Isso é uma questão que tem que se perguntar. Será que eu posso usar a conservação da quantidade de movimento? Olha só, na horizontal, o movimento está acontecendo na horizontal, né? Esse está indo para o lado, esse está indo para o lado. Então, eu só preciso me preocupar se existem forças externas na horizontal, tá, gente? Essa é a dica. Ah, existe a gravidade para baixo. Tudo bem, mas o movimento que eu estou considerando na horizontal, eu só preciso me preocupar com a horizontal. Então, na horizontal, não existe forças externas. Tem a gravidade, mas a gravidade está na vertical. Então, a quantidade de movimento, se não existe forças externas, se conserva a quantidade de movimento. A quantidade de movimento total antes do canhão explodir é igual à quantidade de movimento total depois do canhão explodir. Vamos ver como é que a gente pode usar isso para resolver o exercício. Olha só. Então, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento total depois. Antes, como é que eu calculo a quantidade de movimento total? Olha, massa do canhão, velocidade do canhão, mais massa da pessoa, velocidade da pessoa. Isso antes e depois. Então, massa do canhão, velocidade do canhão depois. Vou pôr uma linha aqui, só para deixar claro que não é a mesma velocidade. Mais massa da pessoa, velocidade da pessoa, linha. E agora só vai substituindo. Olha só, no começo do movimento estava tudo parado. O canhão estava parado, a pessoa estava parada, antes do canhão disparar. Então, a velocidade do canhão antes era 0. A velocidade da pessoa antes era 0. A quantidade de movimento antes é 0, tá? Porque não tinha nada se mexendo. Isso tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Então, vamos substituir. A massa do canhão, 250. A velocidade do canhão é só V, é o que eu quero saber. Mais massa da pessoa, 100. Velocidade da pessoa também é 100 metros por segundo. E tem que tomar cuidado aqui, tá, gente, de considerar o sinal, tá? Pra frente positivo. Pode, o padrão é isso aqui, tá? Pra frente positivo, pra trás negativo. Então, no caso, a pessoa tá indo pra frente é realmente mais 100. Se fosse pra trás, seria menos 100. Ah, e eu não preciso colocar o sinal aqui, porque essa aqui eu sei que é pra trás. Não, tá, gente? Ou tu sabe o número e o sinal, ou tu não sabe nada. No caso, como eu não sei, não vou colocar um menos ali, ele vai aparecer sozinho, não se preocupe. Então, olha só. Só isolando aqui, menos 250V é igual a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 zeros. V é igual, então, a menos dividido por 250. Agora, simplifica, que simples fica. 100 dividido por 25 dava 4, né? Como é 1040, então a velocidade dá menos 40 metros por segundo. Reparem que, como eu comentei, o menos aparece sozinho. Tá, isso quer dizer que é para trás, faz sentido, né? O canhão vai ir para trás com uma velocidade de menos 40 metros por segundo. Reparem também que o canhão é mais pesado que a pessoa. A força que os dois trocam é igual, pela terceira lei de Newton. Como a pessoa é mais leve, ela adquire mais velocidade do que o canhão, que é mais pesado. O canhão, na verdade, é 2,5 vezes mais, tem mais massa, né? A velocidade que ele adquire é justamente 2,5 vezes menor. Então, quanto maior a massa, menor a velocidade que adquire, né? Faz sentido. Então, por essa aula era isso, tá, gente? Muito obrigado, tá? Espero que tenham gostado. Então, recapitulando, consideração da quantidade de movimento, a gente usa normalmente em colisões, explosões, recuo de arma de fogo, são as situações que mais aparecem. Lembrar qual que é o critério, não pode ter forças externas, e daí tu diz que a quantidade de movimento total antes e depois tem que ser igual. Muito obrigado pela atenção, espero que tenham gostado, e até a próxima.